Cônego ou a Metafísica do Estilo, de Machado de Assis. Voz, Iba Mendes. Vem do Líbano, esposa minha, vem do Líbano, vem. As mandrágoras deram o seu cheiro. Temos às nossas portas toda a casta de pombos. Eu vos conjuro, filhas de Jerusalém, que se encontrardes o meu amado, lhe façais saber que estou enferma de amor. Era assim com esta melodia do velho drama de Judá, que procurava um ao outro na cabeça do cônego Matias um substantivo e um adjetivo. Não me interrompas, leitor precipitado. Sei que não acreditas em nada do que vou dizer. Dilo-ei, contudo, a despeito da tua pouca fé, porque o dia da convenção pública há de chegar. Nesse dia, cuido que por volta de 2022, o paradoxo despirá as asas para vestir a japona de uma verdade comum. Então esta página merecerá, mais que favor, apoteose. Hão de traduzi-la em todas as línguas. As academias e institutos farão dela um pequeno livro para uso dos séculos, papel de bronze, corte dourado, letras de opala embutidas e capa de prata fosca. Os governos decretarão que ela seja ensinada nos ginásios e liceus. As filosofias queimarão todas as doutrinas anteriores, ainda as mais definitivas, e abraçarão esta psicologia nova, única verdadeira, e tudo estará acabado. Até lá passarei por tonto, como se vai ver. Matias, cônego honorário e pregador efetivo, estava compondo um sermão quando começou o idílio psíquico. Tem 40 anos de idade e vive entre livros e livros para os lados da Gamboa. Vieram encomendar-lhe o sermão para certa festa próxima. Ele que se regalava então com uma grande obra espiritual, chegada no último paquete, recusou o encargo. Mas instaram tanto que aceitou. Vossa Reverendíssima faz isto brincando, disse o principal dos festeiros. Matias sorriu manso e discreto, como devem sorrir os eclesiásticos e os diplomatas. Os festeiros despediram-se com grandes gestos de veneração e foram anunciar a festa nos jornais, com a declaração de que pregava o Evangelho o cônego Matias, um dos ornamentos do clero brasileiro. Este ornamento do clero tirou ao cônego a vontade de almoçar, quando ele o leu agora de manhã, e só por estar ajustado é que se meteu a escrever o sermão. Começou de má vontade, mas no fim de alguns minutos já trabalhava com amor. A inspiração com os olhos no céu e a meditação com os olhos no chão ficam a um e outro lado do espaldar da cadeira, dizendo ao ouvido do cônego 1000 coisas místicas e graves. Matias vai escrevendo, ora devagar, ora depressa. As tiras saem-lhe das mãos, animadas e polidas. Algumas trazem poucas emendas ou nenhumas. De repente, indo escrever um adjetivo, suspende-se. Escreve outro e risca-o, mais outro que não tem melhor fortuna. Aqui é o centro do idílio. Subamos à cabeça do cônego. Upa, cá estamos. Custou-te, não, leitor amigo. É para que não acredites nas pessoas que vão ao Corcovado e dizem que ali a impressão da altura é tal que o homem fica sendo coisa nenhuma. Opinião pânica e falsa, falsa como Judas e outros diamantes. Não creias tu nisso, leitor amado. Nem Corcovados, nem Himalaias vale muita coisa ao pé da tua cabeça que os mede. Cá estamos.
Olha bem que é a cabeça do cônego. Temos à escolha um ou outro dos hemisférios cerebrais. Mas vamos por este, que é onde nascem os substantivos. Os adjetivos nascem no da esquerda. Descoberta minha que, ainda assim, não é a principal, mas a base dela, como se vai ver. Sim, meu senhor, os adjetivos nascem de um lado e os substantivos de outro, e toda a sorte de vocábulos está assim dividida por motivo da diferença sexual. Sexual? Sim, minha senhora, sexual. As palavras têm sexo. Estou acabando a minha grande memória pixolexicológica, em que exponho e demonstro esta descoberta. Palavra tem sexo. Mas então amam-se umas às outras? Amam-se umas às outras e casam-se. O casamento delas é o que chamamos estilo. Senhora minha, confesse que não entendeu nada. Confesso que não. Pois entre aqui também na cabeça do cônego estão justamente a suspirar deste lado. Sabe quem é que suspira? É o substantivo de há pouco, o tal que o cônego escreveu no papel quando suspendeu a pena. Chama por certo adjetivo que lhe não aparece. Vem do Líbano, vem! E fala assim, pois está em cabeça de padre. Se fosse de qualquer pessoa do século, a linguagem seria a de Romeu. Julieta é o sol, ergue-te, lindo sol. Mas em cérebro eclesiástico, a linguagem é a das escrituras. Ao cabo, que importam fórmulas? Namorados de Verona ou de Judá falam todos o mesmo idioma, como acontece com o taler ou o dólar, o florim ou a libra, que é tudo o mesmo dinheiro. Portanto, vamos lá por essas circunvoluções do cérebro eclesiástico, atrás do substantivo que procura o adjetivo. Silvio chama por Sílvia. Escutai, ao longe parece que suspira também alguma pessoa. É Sílvia que chama por Sílvio. Ouvem-se agora e procuram-se. Caminho difícil e intricado que é este de um cérebro tão cheio de coisas velhas e novas. Há aqui um burburinho de ideias que mal deixa ouvir os chamados de ambos. Não percamos de vista o ardente Sílvio, que lá vai, que desce e sobe, escorrega e salta. Aqui, para não cair, agarra-se a umas raízes latinas, ali abordoa-se a um salmo, acolá monta num pentâmetro, e vai sempre andando, levado de uma força íntima a quem não pode resistir. De quando em quando aparece-lhe alguma dama, adjetivo também, e oferece-lhe as suas graças antigas ou novas. Mas, por Deus, não é a mesma, não é a única, a destinada ab eterno para este consórcio. E Sílvio vai andando à procura da única. Passai olhos de toda cor, forma de toda casta, cabelos cortados à cabeça do sol ou da noite. Morreis sem eco, meigas cantilenas suspiradas no eterno violino. Silvio não pede um amor qualquer, adventício ou anônimo. Pede um certo amor nomeado e predestinado. Agora não te assuste, leitor, não é nada. É o cônego que se levanta, vai à janela e encosta-se a espairecer do esforço. Lá olha, lá esquece o sermão e o resto. O papagaio em cima do poleiro, ao pé da janela, repete-lhe as palavras do costume, e no terreiro o pavão enfuna-se todo ao sol da manhã. O próprio sol, reconhecendo o cônego, manda-lhe um dos seus fiéis raios a cumprimentá-lo. E o raio vem e para diante da janela. Cônego ilustre,
Aqui venho trazer os recados do sol, meu Senhor e Pai. Toda a natureza parece assim bater palmas ao regresso daquele galé do Espírito. Ele próprio alegra-se, entorna os olhos por esse apuro, deixa Zuí fartarem-se de verdura e fresquidão, ao som de um passarinho e de um piano. Depois fala o papagaio, chama o jardineiro, assoa-se, esfrega as mãos, encosta-se. Não lhe lembra mais nem Silvio nem Sílvia. Mas Silvio e Sílvia é que se lembram de si. Enquanto o cônego cuida em coisas estranhas, eles prosseguem em busca um do outro, sem que ele saiba nem suspeite nada. Agora, porém, o caminho é escuro. Passamos da consciência para a inconsciência, onde se faz a elaboração confusa das ideias, onde as reminiscências dormem ou cochilam. Aqui pulula a vida sem formas, os germens e os detritos, os rudimentos e os sedimentos. É o desvão imenso do espírito. Aqui caíram eles à procura um do outro, chamando e suspirando. Dê-me a leitora a mão, agarre-se o leitor a mim, e escorreguemos também. Vasto mundo incógnito. Silvio e Sílvia rompe por entre embriões e ruínas. Grupos de ideias, deduzindo-se à maneira de silogismos, perdem-se no tumulto de reminiscências da infância e do seminário. Outras ideias, grávidas ideias, arrastam-se pesadamente, amparadas por outras ideias virgens. Coisas e homem amalgamam-se. Platão traz os óculos de um escrivão da Câmara Eclesiástica. Mandarins de todas as classes distribuem moedas etruscas e chilenas, livros ingleses e rosas pálidas. Tão pálidas que não parecem as mesmas que a mãe do cônego plantou quando ele era criança. Memórias pias e familiares cruzam-se e confundem-se. Cá estão as vozes remotas da primeira missa. Cá estão as cantigas da roça que ele ouvia cantar às pretas em casa. Farrapos de sensações esvaídas. Aqui um medo, ali um gosto, acolá um fastio de coisas que vieram cada uma por sua vez e que ora jazem na grande unidade impalpável e obscura. Vem do Líbano, esposa minha. Eu vos conjuro, filhas de Jerusalém. Ouvem-se cada vez mais perto. Eis aí chegam eles às profundas camadas de teologia, de filosofia, de liturgia, de geografia e de história, lições antigas, noções modernas, tudo à mistura, dogma e sintaxe. Aqui passou a mão panteísta de Spinoza às escondidas. Ali ficou a unhada do doutor Angélico. Mas nada disso é Silvio nem Sílvia. E eles vão rasgando, levados de uma força íntima, afinidade secreta, através de todos os obstáculos e por cima de todos os abismos. Também os desgostos hão de vir. Pesares sombrios que não ficaram no coração do cônego, cá estão, a laia de manchas morais, e ao pé deles o reflexo amarelo ou roxo, ou o que quer que seja da dor alheia e universal. Tudo isso eles vão cortando com a rapidez do amor e do desejo. Cambaleias, leitor? Não é o mundo que desaba, é o cônego que se sentou agora mesmo. Espaireceu à vontade, tornou à mesa do trabalho e releu o que escreveu para continuar. Pega da pena, molha-a, desce-a ao papel, a ver que adjetivo há de anexar ao substantivo. Justamente agora é que os dois cobiçosos estão mais perto um do outro. As vozes crescem, o entusiasmo cresce,
Todo o cântico passa pelos lábios deles, tocados de febre. Frases alegres, anedotas de sacristia, caricaturas, facécias, disparates, aspectos estúrdios, nada os retém, menos ainda os faz sorrir. Vão, vão, o espaço estreita-se. Ficai aí, perfis meio apagados de paspalhões, que fizeram rir ao cônego e que ele inteiramente esqueceu. Ficai, rugas extintas, velhas charadas, regras de Voltarete, e vós também, células de ideias novas, debuxos de concepções, pó que tens de ser pirâmide. Ficai, abauroai, esperai, desesperai, que eles não têm nada convosco. Que eles não têm nada convosco. Amam-se e procuram-se. Procuram-se e acham-se. Enfim, Sílvio achou Sílvia. Viram-se, caíram nos braços um do outro, ofegantes de canseira, mas remido com a paga. Unem-se, entrelaçam os braços e regressam palpitando da inconsciência para a consciência. Quem é esta que sobe do deserto, firmada sobre o seu amado? Pergunta Sílvio, como num cântico. E ela, com a mesma lábia erudita, responde-lhe que é o selo do seu coração e que o amor é tão valente como a própria morte. Nisto o cônego estremece. O rosto ilumina-se-lhe. A pena, cheia de comoção e respeito, completa o substantivo com o adjetivo. Sílvia caminhará agora ao pé de Sílvio, no sermão que o cônego vai pregar um dia destes, e irão juntinhos ao prelo, se ele coligir os seus escritos, o que não se sabe. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com